mas a informação está circulando só agora, ele assumiu um cargo comissionado na Polícia Rodoviária Federal. Chefia da Divisão de Testes, Qualidade e Implantação da Polícia. É uma discussão interessante essa aqui. Interessante porque interessa, né? Deve ou não deve? Pode ou não pode? Legalmente pode. Moralmente pode. Eticamente pode. Enfim, tá lá. Eu me pergunto como coloca a cabeça no travesseiro todas as noites, o Eduardo. E quem nomeou também, né? Quem nomeou também tem que pensar naquilo que fez ou então defender o que fez. É filho de juiz nesse caso, né? Não sei se é esse aqui, não tenho informação certa, mas é passar a mão na cabeça dessa turma e pelo jeito continuam passando. 9h59, Thaís. É isso aí, a gente vai ficando por aqui com o Jornal Gente desta sexta-feira. Agradeço a todos pelas mensagens, pela companhia, pela audiência e claro que você continua ligado. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma congressos Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Ei, pessoal, muito bom dia para todos vocês que estão aí ligados na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder. O Bastidores do Poder é uma produção da Band Mais, o Departamento de Jornalismo da Band Mais, produção e apresentação Rose Guglielminetti, minha Zezé de Lima, a mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Gil Kleber e do Fábio Pessoa, Lucas Pessoa. Que Fábio, Zezé, acorda, mulher. Bom, gente, nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, que é o nosso portal, o portal da Band Mais, com notícias ao longo do dia, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, facebook.com, Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com, Band Mais. Bom, e vocês podem participar conosco, né? Nos ajudar a fazer o programa, mandando a sua mensagem para 19 97102 1493. 97102 1493. Bom, gente, eu não tenho certeza, a Rose acabou de entrar, meia Rose, né, gente? Mas ela vai entrar inteira, se Deus quiser. Rose Maria, bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia. Desculpa, eu esqueci, eu estava aqui falando com a Juliana, pedindo uma matéria para ela fazer, lembrei, esqueci de ser. Eu sei. E dos ouvintes, porque tem é o de menos, agora dos ouvintes tem a dó, né? Agora, gente, essa que vos fala é uma vacinada de segunda dose, quer dizer, em 16 de setembro estarei assim a 1000. Né? Porque aí já, se me pegar, me pega leve, certo? É uma gripe, uma gripinha. E gripinha eu aguento assim como eu aguento vacina, porque você está vendo que eu estou inteira, Rose Maria? Pois é, Zezé, é uma coisa que nesses tempos, desses anos que eu convivo com a Zezé de Lima, é que ela tem uma saúde de touro, gente. Eu nunca vi igual. Ela não sente dor para nada, não tem medo de procedimento cirúrgico. Eu sou medrosa, eu sinto dor em tudo. Eu tomei a vacina, tive reação na primeira vez, tive reação na segunda vez. E a Zezé falou, nossa, não senti nada. Gente, que inveja, que inveja.
Graças a Deus. Mas como eu já disse, é para essas dores assim, corte, essas coisas não me assustam muito. Mas queimadura, eu tenho pavor. Mesmo qualquer procedimento que vem assim, com aquelas coisas que queimam, ai meu Deus do céu, acho que na outra encarnação deve ter sido Joana Dark. Ai, posso compartilhar algo? Olha que pretensiosa. Gente, eu preciso compartilhar algo com vocês. A Zezé de Lima, às vezes ela me convence a fazer algumas coisas, né? E eu tenho muito medo. Aí um dia ela pegou e falou, não, faz esse procedimento estético que é ótimo. E fui com ela, na dermatologista, fazer o procedimento estético. Não lembro o que era, mas lembro que queimou meu rosto. Gente do céu. Vocês não têm noção que foi aquilo. Laser. Vocês não têm noção que foi aquilo da minha vida. Ficou tudo vermelho, parecia que eu estava no inferno, na fogueira, pegando fogo. Parece mesmo, não, aquilo ali é jogo duro, parece que a gente está na fogueira mesmo, parece que está no meio do inferno. Você fala, aí já te dá uma ideia e já te faz ser até uma pessoa melhor, porque você fala assim, olha, se for perto disso já é muito ruim, dizem que é muito pior, então vamos ser bonzinhos aqui para evitar cair nesse tal lugar, né? Gente, pergunta se eu voltei alguma vez para poder fazer alguma coisa parecida com isso. Nunca mais. Então, assim, olha, cuidado, porque às vezes ela é forte, ela acha que todo mundo aguenta, né? Não aguento, não tô podendo, viu, Zezé? Essa você tem razão, essa daí é muito... Tá entre as coisas que eu odeio, é esse tal de laser, nossa senhora. Aí vamos para a polícia, né? O resto, injeçãozinha no nariz, manda ver, que venha. Escuta. Ai, gente, Rose, tem alguma coisa rolando aqui em Campinas, a não ser o fato de que parece que município, estado tomaram uma sova aí com a reforma do imposto de renda ontem? Eu sei que a gente vai ter uma entrevista para tratar disso, mas isso está gerando, assim, os prefeitos e governadores estão muito bravos com essa história, com essa reforma que passou na Câmara e que segue para o Senado. Mas o Dário falou alguma coisa? Cramou muito, Rose? Não, até que ontem não. Ontem ele, na verdade, o que ele fez foi anunciar aí enviou, na verdade, um projeto para a Câmara para poder pedir autorização para se endividar, né? Para se endividar, né? Mas ele falou que tem dinheiro para pagar. Ele falou, não, eu sou turco, eu sei fazer conta. Eu falei, bom, enfim, são 200 milhões que a Prefeitura vai pedir de empréstimo para a Caixa Econômica para poder fazer obras de pavimentação em 13 bairros de Campinas, né? E também para o restante da contrapartida para o BRT. Ele falou que é possível, que a Prefeitura tem dinheiro, estão economizando, não houve queda, né, Zezé? Porque uma das coisas que nós estamos surpresas, e, gente, todos os prefeitos que nós entrevistamos aqui no Bastidores, tem falado que não houve queda na arrecadação, na verdade, ao contrário, muito pelo contrário, houve até um aumento, principalmente no ITBI. Então, apesar de terem aumentado os gastos com a saúde, havia uma preocupação muito grande por conta do fechamento do serviço. Agora, às vezes, sabe o que eu fiquei pensando? Serviços, será que a gente tem muita evasão de imposto em serviços? Porque nós tivemos aí o comércio fechado, né, por muito tempo. E, pelo menos nos cofres das prefeituras, houve uma redução, mas que não foi impactante, né? Pode ser, Rose, pode ser. É uma possibilidade que eu não descarto. Não impacta porque você não recolhe mesmo. Pois porque eu me lembro que a Prefeitura de Campinas, há uns 4 anos atrás, estava discutindo um projeto de fazer um controle em cima das transações de cartões de crédito dos munícipes para poder justamente pegar se havia uma evasão, né, por conta do comerciante, ou seja, o sujeito está comprando, mas o comerciante não está declarando aquele produto vendido. Não prosperou, viu, Zezé? Porque eu me lembro que ainda foi no governo Jonas. Eu acho que foi no Hélio isso, Rose. Foi no Hélio? Então faz mais de 4 anos.
Mas eu me lembro, então você se lembra dessa história, né? Eu me lembro. E havia ali uma possibilidade de aumentar a arrecadação justamente por esse controle dos cartões, das transações de comerciais usando os cartões de crédito. Bom, não prosperou. E aí, mediante essa história aí da pandemia, o fechamento do comércio, eu comecei a pensar se de fato os serviços, ou pelo menos essas atividades que foram muito afetadas, elas contribuem muito com o imposto, né? O emprego a gente sabe que contribui, porque serviços emprega muita gente. Então, nessa questão do emprego, a gente sabe que é muito importante. Mas em relação a ISS e esses tributos, eu fiquei em dúvida, porque realmente não foi impactante a queda de impostos, né? Olha, eu não tinha feito essa associação, mas você pode ter certeza que essa vai ser minha pergunta em tudo quanto é entrevista abordando esse tema com prefeitos e tudo mais. Porque eu acho que há, sim, uma grande possibilidade. Porque não é possível, cara, não é possível. Parou, o mundo parou, Campinas parou. E a arrecadação continua a mesma ou ainda teve um incremento por causa de TBI? Isso é brincadeira. Mas você sabe que, não sei se você percebeu, mas eu converso com os prefeitos por telefone, sem ser aqui só no programa, né? E aí, quando eu perguntava de arrecadação, eles falavam assim, melhorou, mas não vamos falar muito disso, não. Ou seja, os prefeitos, eles gostam de falar que a arrecadação está caindo para poder arrecadar mais, né? E quando eles estão navegando... entregar menos, talvez, né? Exatamente, porque quando eles estão navegando numa boa... quando eles estão navegando numa boa, eles falam assim, vai que a pessoa deixa de pagar o imposto, acha que pode... Né? Gente, eu acho que tem que falar assim, quando está arrecadando... Eu acho que o dinheiro ele é muito mal gerido, muitas vezes, o dinheiro público, sabe? E uma das justificativas mais comuns que os prefeitos usam é a arrecadação que caiu. Tá assim porque eu não tenho dinheiro. Então, essa é uma boa desculpa. Agora, se eles falarem que tem o dinheiro, é incompetência mesmo, entendeu? Entendi. Pois é verdade. Você tem razão. Bom, enfim, mas eles não gostam de dizer muito, não, que está ganhando dinheiro. Bom, enfim, mas nenhum prefeito da região que nós entrevistamos disse que houve queda na arrecadação. Nenhum. Você se lembra de algum? Não lembro. E aí, então o Dário enviou esse projeto ontem para a Câmara, né? Para poder, deixa eu pegar aqui os bairros, para poder liberar o empréstimo lá na Caixa Econômica Federal de 200 milhões, para poder conseguir uma graninha aí para o povo, né? Zezé, os bairros, eu tenho uma notícia boa, viu? Eu esqueci disso. Os bairros são Vila Palmeiras, Jardim Campo Belo 1 e 2 e 3, Parque Centenário, Jardim Monte Líbano, Jardim Itaiú. Gente, tem bairros que eu estou sabendo agora, porque eu não conhecia. Jardim Campina Grande, Jardim Sul América, Jardim Lisa 2, Jardim Satélite Íris 2, Parque São Paulo e Parque dos Pomares. Todos esses bairros não têm asfalto, é tudo terra, e a prefeitura prevê colocar aí 49 quilômetros de pavimentação nesses bairros e 43 quilômetros de rede de drenagem nesses bairros, que vão aí perfazer cerca de 200 milhões de reais. Bom, eu acho que tudo que vai beneficiar a população, Zezé, eu gosto. Eu prefiro gastando dinheiro com a população e colocando asfalto, saneamento básico, escola, do que gastar dinheiro com salário, com coisa que não traz para nada, entendeu? Então, isso é muito bom. Bom, Zezé, uma outra coisa, o Carlão Sampaio ontem, não é essa notícia tão boa, essa notícia também é boa, mas não é essa que eu quero falar, que daqui a pouco os ouvintes vão gostar. O Carlos Sampaio, ele conseguiu reunir ontem assinaturas suficientes para poder apresentar uma emenda para retirar aquele texto, né, do Código Eleitoral. Eu não sei se ele acabou passando ontem, porque quando eu fiz a matéria, estava ainda sendo discutido.
para poder retirar a obrigatoriedade de militares, policiais, juízes e promotores de cumprirem aquela quarentena de 5 anos para poder se candidatar. E com isso ele livra o Sérgio Moro, né, que seria o alvo principal dos políticos, de poder conseguir se candidatar sem que tenha tido essa exigência. Por quê? Porque está todo mundo achando que tinha endereço certo esse texto, Zezé. Eu também não vi ainda, não li nada sobre o assunto, se foi acolhido, não, né? O texto ainda vai ser votado, assim, havia uma expectativa de que fosse votado ontem isso daí, embora a assessoria da Câmara negasse, falasse, não, foi feito um acordo para isso ser votado a semana que vem começa quarta-feira, né, por causa do feriado de tempo. O que se sabia é que o Lira estava articulando que se ele conseguisse, ele botaria esse texto em votação ontem. Ele não conseguiu. Esse Lira, ele precisa ser impeachmentado. Eu não estou aguentando esse homem, Zezé. Parece que ele foi colocado lá só para fazer coisa ruim. Eu nunca vi. Ele é do mal. Ele é o cara, assim, do Bolsonaro, né? E do Centrão mesmo. Ele representa dois com uma... Que povo... Ele não tem pudor. Ele não tem pudor em passar projetos que prejudicam a nação. Ele não tem pudor, Zezé. E ele faz negociações com classes, com grupos, e manda ver. Ele é um trator. Um negócio horroroso. Bom, enfim. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas vamos voltar aqui para Campinas, né? Para nossa terrinha. Bom, na segunda-feira, Zezé, o Nelson Osri, o vereador do PSD, usou a tribuna para falar sobre os protestos dia 7 de setembro, que está sendo convocado aí pelo Bolsonaro e os seus correligionários em defesa da família. Também, a esquerda também. Convocado todo mundo, né? E aí... Não, mas eu estou falando desse aqui, que ele foi fazer a defesa desse protesto. Do Bolsonaro. Porque ele é bolsonarista e tal, né? E ele acabou, Zezé, usando a tribuna e gerou um mal-estar na Câmara, porque ele acabou ofendendo os vereadores da esquerda, xingando todo mundo, ameaçou o Paulo Búfalo, dizendo o seguinte, olha a frase dele, abre aspas, meça as suas palavras. O último que falou aqui da minha família sabe muito bem o que aconteceu, então cuidado. Aí... O Paulo Búfalo, por quê? Porque na sessão anterior, o Paulo Búfalo falou mal do Nelson Odres também. E falou que a família do Nelson é uma família que só sabe trabalhar em cima e acaba se usufruindo do poder público. Né? Enfim. E aí o Nelson Odres disse que a família dele é tradicional, que tem loja de camisa e que trabalha muito por Campinas. O pai do Nelson Odres foi presidente da CETEC, o Nelson foi coordenador da drogadição, aqui da coordenadoria de drogas e tal. E ele acabou brigando com o Paulo Búfalo, xingou o Paulo Búfalo, aí ele negou que era uma ameaça, ele falou que era só um alerta. Em relação a Paola Miguel, ele falou para a Paola Miguel que ela era genocida de bebê, porque ela defendia o aborto, né? E falou isso na tribuna. E em relação a Mariana Conte, ele falou assim que a Mariana Conte tinha que ter pedido o mandato dela, que ela pode ser passível de cassação, porque ela estava convocando as pessoas para o protesto do dia 7 de setembro, sabendo que essa data do dia 7 de setembro é uma data da direita e que a esquerda não tem que chamar ninguém para esse mesmo dia. E por conta disso, ela seria passível de até ter um pedido de cassação de mandato. Bom, foram 5 minutos dele falando, eu até coloquei no blog e no site a fala dele, né? Ele foi muito agressivo, depois ele acabou mandando uma nota, né? Tentando desdizer aquilo que ele falou, né, dizendo que não era uma ameaça, que ele também já foi chamado de genocida, porque ele apoia o Bolsonaro, e genocida em relação à vacina, que é só uma troca aí ele falou, mas que ele não ameaçou ninguém. Troca de farpas. Troca de farpas. Ele tentou reduzir, mas pegou muito mal, viu, Zezé, na Câmara. Os vereadores achou que ele acabou subindo o tom, né, da fala dele. Tem que ter um pouco de respeito. Isso, exatamente. Então ficou muito chato, muito. E ele está tentando consertar aí, mas eu acho que o Paulo Búfalo pediu cópia da fala dele
eu acho que o Paulo vai fazer alguma coisa, até para criar um fato político, né, Zezé? Porque político sempre cria um fato político, né? Mas que pegou muito mal e ficou muito chato. Mas o que eu quero falar da boa notícia para os motoristas de Campinas? Gente, vocês se lembram daquela história do ex-secretário de Transporte de Campinas e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, de sair multando os carros, os motoristas aqui de Campinas. Ele usava o próprio carro dele, aí ele olhava para um cara, se ele achava que o cara estava lá cometendo alguma infração de trânsito, ele pegava o talonário, que ele andava com o talonário dentro do carro dele, e ele multava o povo. Bom, enfim. Em 2018, mais ou menos, houve uma denúncia no Ministério Público, eu lembro que eu fiz matéria sobre isso, e o promotor, o doutor Ângelo Carvalhais, foi investigar e descobriu mesmo que o secretário havia multado mais de 90 carros, mais de 90 motoristas, que sem saber, nem sabiam que estava sendo multado. O promotor falou que aquilo era ilegal, porque só um agente público com curso e com autorização poderia fazer, né, essa infração, esse ato infracionário. O Barreiro chegou a ser convocado, esteve no Ministério Público, admitiu que ele multou mesmo o povo, que ele usava o carro particular dele e que às vezes usava a viatura da INDEC descaracterizada. Bom, o promotor achou aquilo um absurdo, pediu, né, o cancelamento de todas as multas, inclusive pediu o cancelamento dos 5 anos de multa. Eu até brinquei com o doutor Ângelo, falei, doutor Ângelo, por acaso o senhor tem alguma multa nesse processo todo? Ele, não tem. E aí acabou pedindo cancelamento de 5 anos de multa. Seria um rombo no caixa da INDEC se isso fosse dado. A primeira justiça, o doutor Wagner Gídaro acabou dando parte do ganho de causa para o promotor, determinando o cancelamento das multas, né? E também das multas aplicadas pelo secretário. E o doutor Ângelo também pediu ato de improbidade administrativa, entendendo que ele passou lá, como você falou, passou do tom nas funções dele. A INDEC recorreu da decisão, né, dizendo que ela reconhece que o Barreiro multou, tal, mas que ela entende que ele poderia sim, porque ele seria a autoridade máxima da INDEC e poderia multar. Bom, Zezé, o TJ entendeu que ele não podia multar de jeito maneira, que só a amarelinha que pode multar. Manteve ontem, então, as multas, né, o cancelamento das 90 multas, não dos 5 anos antigos. Então, se você teve uma multa, Zezé, você não vai levar, você não vai ser beneficiada. Mas quem foi multado pelo Barreiro vai ter o cancelamento das multas e também vai ter retirado a pontuação da sua carteira de habilitação. Uma boa notícia, né? E só que o TJ tirou o ato de improbidade administrativa, então isso não vai prejudicar o Barreiro, porque isso é um problema para qualquer pessoa que queira ter um cargo público. O Barreiro hoje, que é secretário de infraestrutura da Prefeitura de Campinas. Então é isso, o promotor falou comigo, eu conversei com o promotor ontem, e o promotor falou assim que o processo voltar, ele já vai notificar a INDEC, para a INDEC cancelar essas 90 multas e retirar essa pontuação dos motoristas. Só que aí eu fiquei pensando ontem, eu falei, gente, se foi um motorista que estava ali no limite dos pontos, e aí ele perdeu a carta de motorista, e ele teve que fazer o curso do CFC, teve que pagar um monte de coisa, ele deve estar muito bravo, né? Aí eu acho que deveria entrar com ação contra a INDEC, para a INDEC ressarcir, Zezé. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Agora que foi um absurdo mesmo, você se lembra, né, Zezé? Na época nós comentamos isso aqui. Foi um absurdo que o Barreiro fez, né? Ai, não dá, né? Eu até entendo que ele, como secretário de transportes, ele quando via alguma coisa, alguém dando um tunga aí na legislação, ele ficasse irritado. Mas é aquela história, come menos, né? Porque não pode, não pode. Mas eu concordo com o lance da improbidade, porque eu acho que talvez ele não tivesse ciente de que ele não pudesse mesmo, não. Ele tenha achado, talvez, que ele realmente podia, porque ele era a autoridade máxima de trânsito aqui. Mas, gente, se você é autoridade de uma coisa, não te autoriza a fazer outras coisas, não. Né? Lembra, quando fala dessas coisas de abuso, né? Eu vou sempre me lembrar o resto da vida daquele desembargador lá em Santos,
quando o agente lá mandou ele pôr máscara e que ele foi para cima do cara, né, verbalmente, assim, com um monte de agressões e tudo mais. Mas eu acho que tem pessoas que acham, sim, que o cargo que elas ocupam dá a elas muito mais direitos muito além daqueles que, de fato, elas têm. E acho que do Barreiro foi isso mesmo. Mas se tivesse perdido minha carta também, nossa senhora, eu ia estar muitíssimo bravo. É um baita prejuízo, e sem contar que muitas vezes o prejuízo não está exatamente na multa, no valor que você paga, mas em perder a carteira e deixar de fazer as coisas. Quem trabalha como motorista, por exemplo, aí fica suspenso um tempão. Esse é um prejuízo, assim, meu Deus do céu, imenso para muita gente. E é o que leva muita gente a respeitar a legislação. E eu fico pensando no 90, porque 90, num universo de tanto motorista tem em Campinas, né, que deve estar na casa aí das centenas de milhares de coisas, deve ser um cara meio azarado, né, Rose? Olha, Zezé, eu fico pensando, gente, porque inferno, você sai da sua casa e você não imagina que você vai cruzar com o secretário de transporte, que acha que é dono do mundo, dono da cidade. O talonário na mão, ele vai sacar aquela arma e vai usar contra você. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser azarado, Zezé, concordo com você. Nossa, gente, 90... né? Aí acho que dá para falar para Deus assim, pô, na loteria eu não ganho, né? Mas para me encontrar com ele eu meio, né? Pô, qual que é, né? Ave Maria. Mas olha... Mas tá pegando hein? Muita coisa local hoje, coisa bem... Muita coisa, e foi bom, porque eu acho assim, Zezé, é bom que o Ministério Público esteja atento para poder colocar freios, porque essa questão de você achar que você pode tudo, eu tenho a impressão que quando uma pessoa vira secretário, prefeito, governador, deputado, um cargo político, ela acha que ela pode tudo mesmo. E é isso que faz, inclusive, e é isso que faz com que nós tenhamos essa divisão hoje no Brasil, essa briga, porque o povo acha que o Estado é deles. E aí eles podem usar o dinheiro nosso, eles podem decidir a nossa vida, como se eles não, sabe, como se eles tivessem assim um poder maior do que eles têm. Acho assim, haja vista essa forma que a gente está vendo dos projetos passando, sabe? Bacana. De repente, você dorme num dia com um negócio, acorda no outro, temendo pela vida. Isso daí eu me lembro assim, do fundo eleitoral. Ali, gente do céu, aquilo ali foi um negócio que, juro, e nós, as Marias aqui da Glória, a gente acompanha a política, caramba. Então, quer dizer, como é que pode uma notícia dessa, do cara botando aí 5 vezes maior o fundo eleitoral, passar e a gente não saber nem que estava incluído isso numa discussão? Isso para mim, assim, é o fim da picada, Rose, porque de fato denota que as coisas estão sendo feitas ali, tudo na base da rasteira, entendeu? Olha, vamos agora que ninguém está olhando, e aí a gente pega e faz. E é também uma coisa que me traz, né, sempre à memória, a história. Enquanto eles estão lá distraídos com o coronavírus, vão passando a boiada. É isso. E é isso que está acontecendo de uma forma tão infame que assim, juro por Deus, não tem dia que eu não acorde e não fique assim, não, sabe? Não dá, a gente precisa de debate, de discussão, de previsibilidade, sabe? A gente precisa de políticos responsáveis que nos garantam aí
que vão fazer coisas com o nosso consentimento e coisas que sejam boas para toda a nação, porque esse negócio de ficar atendendo lobista está muito difícil, tá com isso. Ô, Rose, vamos para o intervalo, que a gente tem daqui a pouco entrevista com a deputada Débora Palermo. Vereadora. Ah, vereador, não, você viu, né? Tudo bem, não tem problema. De repente, ela também, daqui a pouco, talvez ela também almeje, né? Aí você já está lançando ela para a Assembleia. Tá. Ano que vem. Bom, gente, então, vamos lá. É rapidinho o intervalo e a gente já volta, ok? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Em 2021, a rede Drugstore Popular completa o seu 10º aniversário. Vamos às ofertas. Toalha umedecida Huggies, R$ 9,99. Fralda Pompom, R$ 19,99 o pacote. Listerine Cool Mint, R$ 9,99. Peça pelo WhatsApp, 19-98932-0486. Ou pelo Disque Entregas, 19-3722-7866. Ofertas válidas até 30 de setembro. Sua saúde é a prioridade na Drugstore Popular. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Energético Flying Horse 2 litros, R$ 4,98. Margarina Doriana 500 gramas, R$ 4,59, exceto light. Água sanitária Super Cândida 2 litros, R$ 3,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de setembro. Tem muitas outras ofertas na loja toda. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Trânsito. Alex da Cunha tem boas condições, o motorista não perde tempo também na Davi Vicente, o acesso a Barão de Itapura em toda a sua extensão, o motorista faz um bom caminho. Aproveite as ofertas da Semana do Brasil na Fast Shop, os melhores produtos com até 40% de desconto e frete grátis. Corra, baixe o app e receba em casa em até 2 horas, só na Fast Shop. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O estado de São Paulo registra nessa quinta-feira menos de 3.000 pacientes com Covid-19 internados em UTIs. É a primeira vez em 2021 que esta marca foi registrada. Além disso, baixou de 6.000 o número de pessoas hospitalizadas com a doença. São 5.971 internados, somando 3.000 em enfermarias e 2.970 em leitos de terapia intensiva. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 34,7% e na Grande São Paulo é de 30%.
45,7%. As contínuas quedas são reflexo do avanço da campanha de vacinação e das estratégias de prevenção e enfrentamento da doença. O balanço acumulado da pandemia totaliza 4.275.258 casos, sendo que 4.022 tiveram a doença e já estão recuperados, incluindo 442.258 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve 146.179 mortes pela doença. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta e agora a gente entrevista a vereadora Débora Palermo, do PSC. A Débora que atuou muito no Conselho da Criança e do Adolescente de Campinas. A gente aí tem uma longa história acompanhando a Débora e que agora, então, está no Legislativo. A Rose perguntou para ela, aqui enquanto a gente aguardava para voltar ao ar, o que ela está achando dessa experiência enquanto vereadora. Eu disse que depois de passar pelo Conselho Tutelar, é fácil enfrentar qualquer coisa, porque está ali um angu de caroço. Mas ela pode responder para vocês. Muito bom dia, vereadora. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Zezé e Rose, como eu estava falando, né? É ainda uma experiência nova, muito nova, né? Para quem serviu, eu tive 13 anos no Conselho Tutelar, então o Conselho já é meio que minha casa, né? Mas tem sido, eu digo, uma montanha-russa. Tem dias que eu amo e tem dias que eu, sinceramente, falo por que eu vim parar aqui, né? Mas a gente está trabalhando bastante. A gente tem seguido firme aí no trabalho. Vereadora, bom dia. Essa semana eu até acabei colocando uma nota no blog, não sei se a senhora chegou a ver, que a senhora ocupou a presidência da Câmara, né? E aí tinha um vereador tentando derrubar a sessão, que é o Edson Ribeiro e tal. E aí ele ia lá, na tribuna, no microfone, e disse assim, tem que atender a legalidade. Estamos aqui para ver a legalidade. E a senhora pegou e deu um corte nele, falou assim, nós estamos aqui para trabalhar, né? E aí eu lembro que o povo da Câmara me ligou, Rose, olha o que a Débora falou, piriri pororó, né? Assim, teve um enfrentamento. Na verdade, eu estou usando isso para poder fazer uma pergunta, se o gênero, a condição de ser mulher, ela prejudica ou beneficia o exercício da vereança. Como que é esse lugar da mulher na política hoje? Como que a senhora vê? Rose, eu acho que ainda, né, infelizmente ainda, a nossa cultura é muito machista, né? Ela se puder calar a nossa voz, se puder deixar a gente de alguma forma à margem, né? Em qualquer lugar que a gente tenha destaque, eles tentam. Mas eu, de forma nenhuma, admito isso, né? Eu não permito isso. Tanto que quando eu entrei, né, para vereadora, eu fiz questão de um cargo de destaque para mulher na mesa. Eu falei que não seja eu, mas que seja uma mulher. E não qualquer lugar. Tem que ser um lugar, não pela Débora, mas por ser uma mulher. Que fosse uma mulher da esquerda, nós somos 3 ali, né? São 3 da esquerda, eu não sou da esquerda, né? Mas eu fiz em todas as conversas com os candidatos à presidência, foi o que eu falei. Eu falei, olha, eu vou apoiar quem der um lugar de destaque para uma mulher na mesa, e um lugar de destaque seria a vice-presidência ou primeiro secretário. Como eu queria a presidência da criança e do adolescente, então eu não poderia ser primeira secretária, e eu falei, então, vice-presidente, porque eu tenho certeza, né? Nós já somos minoria na Câmara, minoria, né? 4 mulheres, são 33 vereadores, só 4 mulheres. Então, nada mais justo do que nós termos uma mulher ali
compondo a mesa. E nesse dia, eu estava presidindo, que o presidente Zé Carlos estava com uma gripe forte, ele pediu para que eu presidisse, e eram 8h30 da noite, não eram 10h30, 11 horas da noite, eram 8 e pouco da noite, e já tinha sido pedido contagem de quórum uma vez, e logo em seguida a Paola subiu para defender uma pauta que eu acho que é de extrema importância e relevância, que é a questão dos absorventes para as presas, né? Para as mulheres que estão em reclusão, tudo. E mal ela subiu, foi pedido, o vereador Edson Ribeiro pediu a contagem de quórum novamente, né? E eu olhei pedi, lógico, é um direito dele, e realmente a gente está ali para cumprir a legalidade. Eu sou legalista, mas eu acho que também a gente tem que ser justo, né? Daí eu olhei, 16 pessoas registraram presença no plenário. Mas eu vi que o vereador Eduardo Magalga estava e não tinha registrado. Eu pedi que ele registrasse a presença para que desse quórum, né? E a gente continuasse o trabalho. Faltavam poucas moções, 4 ou 5 moções que tinham que ser votadas, e a gente cumprir pelo menos a pauta daquela noite, né? E falei em seguida, eu falei, nós estamos, porque alguém falou alguma coisa lá, eu falei, não, nós estamos aqui, essa Câmara tem que trabalhar, porque é o que eu acho. A minha filha ainda brincou comigo, ela falou, Débora sendo Débora. Eu falei, eu não vou mudar, porque eu tô como vereadora, eu sempre fui firme nas minhas colocações e vou continuar sendo. Eu acho que foi bom que a gente cumpriu a pauta aquela noite, fechamos a sessão completa, né? E terminamos antes das 9 da noite. Então, eu não concordo com essa forma de sair, esvaziar o plenário sem a gente conseguir esgotar os trabalhos ali, né? A gente vai só 2 vezes por semana e é o mínimo que a gente tem que fazer pela população e por Campinas. E também depois ficam aquelas pautas, como nós tivemos na época que eu estava fazendo online, de 40 itens uma pauta, né? E aí ninguém consegue, é muito difícil, porque acaba nem discutindo, a população não acompanha e eu acho que fica muito prejudicado. Então foi mais ou menos isso, né? A gente está para cumprir a legalidade, mas acima de tudo a gente tem que trabalhar, né? Então é mais ou menos aí. Vereadora, eu já passo para você, Zezé. Essa semana eu recebi uma informação, na verdade é uma matéria até que eu estou fazendo, de uma pesquisa que foi feita na cidade de Limeira, que eu acho que dá para replicar em várias cidades essa realidade, né? Essa pesquisa, Zezé e Débora, apontou que 70% dos moradores de Limeira nunca foram numa sessão legislativa da cidade. Ou seja, demonstra o quanto que a população ela é distante do legislativo. E aí eu me lembrei disso porque a senhora falou que a população não consegue acompanhar a discussão dos projetos, né? A senhora percebeu que a população realmente ela é distante desse mundo legislativo, dessas decisões, e como fazer para poder aproximar, ou a senhora consegue explicar o desinteresse da população pela vida política? Como que a senhora vê? O Rose, eu percebi muito, muito rapidamente isso. E assim, eu estou muito assim, indignada o quanto as pessoas não assistem à TV Câmara, não participam das sessões, não participam da vida política dos vereadores, de cobrar, de acompanhar o trabalho, de querer saber, né, como é que acontecem as coisas. Tanto que aqui em casa tem um monte de galinha, vocês estão escutando, né? Eu estou até perguntando para Zezé, que barulho é esse? Eu moro numa chácara, então minhas galinhas, esse horário é uma festa. Então, aí, eu acho assim, Rose, tanto que eu, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, nós estamos organizando uma sessão, uma reunião mensal com as crianças. Nós vamos convidar crianças, né, de escolas, de amigos, da sociedade, para irem lá, não só assistir, mas participar.
ativamente, falando, perguntando o que eles querem para eles na cidade, o que eles acham da cidade. Porque eu acho que isso aí tem que começar, é uma cultura que tem que ser mudada, né? No nosso país, de forma geral. Porque as pessoas só acompanham na eleição, né? Então, fica aquela coisa assim, na véspera da eleição. Bom, para vocês terem uma ideia, em Sousas, eu moro em Sousas, né? Que, vamos dizer assim, é um lugar privilegiado, pessoas cultas, tudo. Ainda chega na véspera da eleição, as pessoas, no dia da eleição, não sabem quem vai votar. Então, o reflexo também é o descrédito com a classe política, né? Que o brasileiro tem. E esse descrédito também acaba... eu acho que é uma bola de neve. Como ninguém confia, ninguém acredita, tem sérias críticas aos políticos, com razão. Então não se interessa. E não se interessando, também não participa da vida política, não participa das discussões, não participa das sessões, não acompanha projetos. Então a gente vai sendo essa bola de neve e que nem sempre a gente consegue, né? E eleger pessoas que realmente trabalhem com seriedade, olhando, eu digo macro, né? A cidade, o interesse da população, mas faz muito a questão da política pessoal, de autopromoção, para perpetuação do poder, para continuar ali, né? Esse é um dilema que o país inteiro enfrenta, né, em todas as instâncias aí de governo. Mas, assim, enquanto uma pessoa que trabalhava no Conselho Tutelar, estava ali, que é um lugar extremamente dinâmico, e o tipo de situação que se trata nesse conselho, ela é de uma diversidade imensa, vai de violência à política pública, é um negócio de louco. Então, demanda muito do conselheiro, assim, uma capacidade de fazer, uma capacidade de resolver, de saber onde buscar e coisa e tal. Já na Câmara, o trabalho, ele é mais, eu não digo que é lento, mas a Câmara, ela não tem um papel ativo na administração. Ela vota projetos e ela principalmente tem de fiscalizar o executivo. Né? Mas isso, as nossas câmaras, elas nunca foram conhecidas por fiscalização. Já tomou cada bolada no meio das pernas, que é uma coisa que deixa a população de Campinas irritadíssima. A senhora, nesse aspecto de fiscalização, o que a senhora tem feito? Onde a senhora tem colocado os olhos para ter certeza de que a administração está andando da forma que se deve andar? Zezé, em todas, na verdade, o conselho, é como você disse, a gente tem uma visão, quando a gente exerce esse cargo de conselheiro, você passa a conhecer a cidade de uma forma, assim, muito intensa, os problemas, as políticas públicas que faltam, aquilo que... A região que tem mais vulnerabilidade, risco, principalmente nessa área que envolve criança e adolescente. E a área que eu tenho mais me dedicado e mais feito políticas e mais, assim, discutido, me reunido com secretários, né? É essa área da criança e do adolescente. Não que eu não faça em outras áreas. Mas o que eu digo assim, eu domino muito essa área, né? Eu sei muito da legislação, eu sei dos direitos, aquilo que a gente precisa para Campinas para atender melhor as crianças, adolescentes e as famílias. Então, onde eu tenho me debruçado mais, tanto com projetos como cobrança, né? De reunir com o secretário, fazer ofício, pedir, fazer requerimento, é a área da criança e adolescente. Por exemplo, duas leis, né, que a gente estava com uma questão de muito atraso, que é da escuta especializada, né, que eu fiz o ofício e requerendo, né, que seja instalada em Campinas a escuta especializada, que é para não revitimizar as crianças, né, por exemplo, uma menina é abusada sexualmente hoje, em Campinas ainda, né,
Então, ela vai até o Conselho Tutelar, ela fala, aí ela tem que ir na DDM, ela fala, aí ela vai na Vara da Infância, depois fala, e cada vez que ela fala, ela sofre tudo de novo. Então, a escuta especializada é para que ela seja ouvida num único lugar, por especialistas, e esse depoimento dela vai servir como para todos os outros serviços. E isso também evita, Zezé e Rose, a impunidade do agressor. Porque o que acontece hoje? A menina vai no conselho, a criança, e fala para mim ali, eu relato, faço um relato. Aí ela vai na DDM, ela fala uma linha diferente do que ela falou no conselho. O advogado abençoado do pai, ou do padrasto, ou do avô, ou do abusador, ele pega aquilo ali e já derruba. E fala assim, a criança caiu em contradição, tal. Então, em 12 anos, 13 anos que eu tive no conselho, eu vi 2 abusadores serem condenados. E eu vi... Só. E isso é uma coisa... Eu não fui para a política à toa. Na verdade, a minha revolta com todas essas coisas é que me foram me movendo, né, para ir brigar por algo maior pelas crianças e pelos adolescentes. Então, foram 2 situações. E por que foram ainda penalizados, foram condenados? Porque foram adolescentes que, na época, eu consegui afastar do lar, onde estava ocorrendo o abuso. Um era por parte do padrasto, o outro era por parte do... os 2 eram padrasto. E depois de um mês na casa do pai, que era um menino, né, de 14 anos, e uma menina de 12 anos, quando eu afastei, foi engraçado que os 2 tiveram a mesma reação. Depois de um mês e meio, eles tiveram crises assim, convulsivas de choro, muito choro, e relataram os abusos. E como eram adolescentes, então a DDM, aí o adolescente sabe falar com riqueza de detalhes. Foram os únicos 2 casos. Porque fica muito difícil você constituir prova, a não ser que pegue em flagrante. Então, essa lei da escuta especializada precisa ser colocada em Campinas. Tem a questão da intersetorialidade também, que é uma outra coisa que eu tenho brigado muito em cima para que se cumpra, porque são as reuniões para discussão de caso com toda a rede da criança e adolescente, para que sejam aplicadas medidas mais pertinentes, as melhores medidas para aquela criança e adolescente. Então, e outra questão que eu também venho acompanhando muito de perto, cobrando, é a questão da legislação ambiental, da APA, né? Eu estou até com uma comissão, hoje à tarde, inclusive, a gente ouve o CONGEAPA na Câmara, né? Que é uma outra preocupação muito grande, né? Porque eu moro aqui em Sousas, em área de preservação ambiental, e a gente tem que cuidar dessa região toda, desse pulmão nosso, né? Para que a gente ainda tenha qualidade de vida. Então, essas 2 coisas, são assim, essas 2 pautas, né? Além de outras, lógico, eu tenho seguido muito de perto. Agora, vereadora, eu já passo para você, Zezé, a questão da escuta especializada, ela requer contratação de psicólogos. Quem seria essa pessoa que faria esse papel? Vai gerar despesas? Como que é isso? Então, a lei da escuta especializada, ela pode, tem que ser uma equipe que o município tem que organizar. Uma equipe pode ser de técnicos que já existam, pode ser profissionais da rede, mas que sejam capacitados para ouvir, né? E tem um lugar especial, um local adequado para receber essas crianças e serem ouvidas. A lei que também eu coloquei, que acho que você fala, que também está bem atrasada em Campinas, acho que desde 2020 já era para estar em Campinas, é de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Que agora saiu ainda uma matéria no Correio essa semana, dizendo que eles estão viabilizando isso, já está a Secretaria de Educação já está em estudo, que também é um projeto de lei, é uma lei muito importante, porque as escolas, além do déficit de funcionários, né, principalmente as estaduais, né, as municipais nem tanto, mas as escolas estaduais,
E eu sou professora efetiva, dei aula durante 20 anos no Estado, né? Eu conheço muito a questão da educação. Faltam funcionários e os problemas, bom, não precisa nem falar os problemas que nós temos dentro de uma escola. Então, esses profissionais irão auxiliar demais a gestão, né? A gestão escolar, as famílias, as crianças. Então, é uma lei que também já era para estar em Campinas acho que 2 anos atrás já era para estar funcionando aqui. Débora, a gente viu no início do ano aquela história do menino preso num barril, né? Você já era vereadora, como é que você se sentiu e como que você acha que aquilo foi possível? O que possibilitou que aquilo acontecesse, embora aquela família tivesse sim, sendo acompanhada por autoridades da área de assistência? Zezé, eu acho que foi a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe muitos problemas e muitos prejuízos. Os atendimentos, porque nós temos a proteção básica, né, a média complexidade e a alta complexidade. A média complexidade é quando já houve violência, negligência, maus tratos. Então, a família passa a ser atendida pela média complexidade, que é o CREAS, né? Então, é uma dupla psicossocial que faz um acompanhamento sistemático da família. Faz visitas, faz atendimento lá no CREAS, vai na casa. E, durante a pandemia, isso teve, por conta da pandemia, eles começaram a fazer o atendimento dessas famílias online. E online não tem como... A gente que trabalha nessa área, Zezé, eu falei muito isso, né, na época. Não tem como. Mesmo o conselho tutelar, o conselheiro, ele não tem o papel de fazer, e isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, tanto que na época bateram muito no conselho, né? O conselho, ele não faz atendimento, ele requisita serviços e acompanha, né? Acompanha na discussão de caso, no evoluir de cada caso, se precisa de outra medida ou não. Quem faz o atendimento é a rede de garantia de direitos da criança e do adolescente. E, nesse caso, como estava havendo os atendimentos online, o que a família passava não correspondia à realidade. Então, eu acredito que foi o principal motivo foi esse, o atendimento online de uma situação, de uma família que tinha um histórico muito sério de maus tratos e negligência. Okay. Vereadora, a senhora falou sobre a reunião com o Congeapa. O ano passado, o Jonas Donizete anunciou um projeto que vai atingir aí os distritos de Souzas e de Joaquim Egídio, que é a construção de represas, de uma represa ou duas, eu não me lembro, mas acho que era de uma represa para armazenamento de água. E até foi contratado, abriu-se a licitação para fazer um estudo de impacto ambiental. E nesta semana, nós entrevistamos aqui no nosso programa o Atílio, que é um técnico, um consultor da Sanasa. E ele disse que o governo Dário está pretendendo trazer, na verdade, água, construir uma subadutora e trazer água do Rio Jaguari. Com isso, a construção dessa represa em Souzas, ela não sairia do papel. E depois eu até conversei com o prefeito essa semana, e ele falou que está pensando seriamente nisso, porque ele acha que a questão ambiental em Souzas é muito complicada, e ele acha que seria mais viável essa alternativa. Como que a senhora vê esse projeto de construção de represa em Souzas? Rose, tanto eu como Souzas e Joaquim Egídio, acho que praticamente inteira, não concorda de forma alguma. Porque já temos uma represa sendo construída, né? Nós já temos uma represa enorme sendo construída ali na divisa de Souzas Pedreira, que já vai trazer trouxe já, né? Essa senhora está falando que era do Estado, né? Que é do Estado, né? Foi um absurdo, mas foi um absurdo, né? O tanto de
de árvores, de destruição de meio ambiente ali. Fora os animais que vão morrer quando vier a água, porque por mais que você faça a captura, eles morrem. Né? Então, a destruição da fauna, da flora é enorme. A gente sabe que também a falta da água é terrível, né? É terrível. Mas eu acho que eu fico feliz que o Dário teve a sensibilidade de arquivar esse projeto dessa outra barragem. Primeiro, porque seriam muito próximas e nós vimos o que aconteceu em Minas, né? Então, a gente fala de barragem, dá até um frio na barriga. E outra, né, se já está sendo construída essa, que vai ser enorme, não sei se vocês foram até lá já, eu estou até agendando uma visita com os técnicos lá, que eu quero conhecer mais, assim, a parte técnica, porque passar lá eu sempre passo para dar uma olhada como é que estão as obras, né? Mas essa outra destruiria também fazendas históricas, famílias que moram nessas fazendas há 50 anos, uma região linda, né, de muitas árvores, de muitos animais. Então, eu não concordo, eu não concordava de jeito nenhum com essa represa, e eu iria fazer assim, eu ia dar um pouquinho de trabalho se eles insistissem na construção dessa barragem ali da região da Fazenda Espírito Santo, né? Uhum. Bom, vereadora, a gente conversa muito aqui no programa acerca de ser base, não ser base. A senhora está na base do governo Dário ou não? E a outra pergunta, para eu terminar aí, a Rose que vê, a senhora tem cargos na Prefeitura de Campinas? Indicou alguém para trabalhar na Prefeitura de Campinas? Sim, eu estou na base, né, na base do governo Dário. E eu indiquei aqui para Souza e Joaquim Egídio, né, alguns funcionários que são pessoas daqui, que são pessoas que me ajudam bastante aqui. Porque, Zezé, a gente precisa... Eu acho que é uma delícia ser oposição. Se eu fosse oposição, eu daria muito trabalho, né? Porque eu sei, vamos dizer, bater, porque eu conheço Campinas assim, muito bem, eu sei os problemas que Campinas tem. E a gente, na oposição, você bate e ganha eleição. Isso é fácil. Mas a gente talvez não consiga construir nada, né? Então, essa é a minha maior preocupação. Eu quero, assim, compor com o governo, isso eu deixei muito claro para o Dário, para o Vandão, né, assim, eu quero compor, ajudar, né, isso não significa que eu vou concordar com tudo, eles sabem, né, eles sabem que eu sou firme em algumas questões, né, mas a gente tem que avançar nas políticas públicas para as crianças. Então, eu tenho que ter um bom diálogo com o governo e também, eu sou assim, Zezé e Rose e população que nos ouve. Até que prove o contrário, eu não vou ficar batendo num governo que, por enquanto, não fez nada de errado. Que eu saiba, não fez. Está trabalhando bem, o Dário tem trabalhado bastante. Assim, tudo que eu converso com ele em relação à criança, ao adolescente, a meio ambiente, a trânsito, a região aqui de Souza, Joaquim Egídio, a tudo que a gente tem, tudo que eu tenho apresentado, eles têm ouvido, têm atendido, então tem feito um bom governo. O que eu quero, assim, que compor para a gente poder fazer um bom trabalho conjunto, um bom governo para Campinas, né? Isso, se isso está na base, eu estou na base. A senhora estaria assim na base se não tivesse cargo na administração? Sim, com certeza. Tanto, Zezé, que isso pode até conversar com o Vanderlei de Almeida, que foi o que eu falei para ele. Quando eu conversei com ele, eu falei assim que eu não tinha. Na verdade, eu não tinha pessoas para indicar. Eu não tinha. Porque a minha campanha, eu acho que vocês viram, eu fui eleita com menos de 2.000 votos. Eu não tinha equipe, eu não tinha dinheiro. Eu fiz a minha campanha, eu tinha acabado de perder meu pai, eu perdi meu pai em agosto. A minha campanha foi muito assim, com amigos
e família. E meu nome pelo trabalho no Conselho Tutelar. E Souzas e Joaquim Egídio, que eu moro aqui há 56 anos, todo mundo me conhece, fui professora de muita gente, sou amiga de muita gente, então as pessoas me conhecem. Eu falo que meus votos todos têm nome, endereço e sabem quem eu sou. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com essas 1.937 pessoas, porque eles sabem exatamente quem é a Débora. Então, eu falei que eu não tinha quem indicar, e que eu queria ser atendida naquilo que eu pedisse, principalmente para as crianças e adolescentes, né? E aí, o que acontece? Existem os cargos, né, Zezé? Existem os cargos. Se eu não coloco aqui em Souza Joaquim Egídio, outro vereador vem e coloca. Isso nem eu sabia, né? Isso nem... eu fui aprendendo agora na política. Então, a gente tem que trabalhar. Eu precisava pôr pessoas aqui que me ajudassem, né? Aqui nessa região que eu amo demais e onde eu tive mais de 1.000 votos, né? Eu fui a vereadora mais votada aqui. As pessoas daqui são muito queridas por mim e eu por elas. Então, eu devo muito a essa região. Mas se eu não tivesse cargo, nesse momento, como eu disse para vocês, eu não tenho nada contra o governo para bater no governo, então eu estaria na base da mesma forma. Ok. Bom, é isso aí. É isso, Rose, ou não? É isso. Não, temos terminado. Não, tá ótimo. Só para avisar nossos ouvintes, a Débora, ela abre uma série de entrevistas que nós vamos fazer com as vereadoras de Campinas, né? Nós iremos ouvir todas as vereadoras. Acho que é importante que nessa última eleição nós tivemos um número maior de mulheres eleitas, ainda é um número pequeno. Diante de 33 vereadores é muito pequeno, mas pelo menos já avançou. E a Débora, então, está abrindo... A Mariana não está sozinha, pelo menos. Né? Exatamente. Nós temos 4 mulheres na Câmara e a Débora, então, abriu essa série de entrevistas e foi muito bom. Obrigada, viu, Débora? Muito obrigada. Eu que agradeço, Zezé, Rose, foi um prazer. É sempre um prazer em ver vocês também, mulheres, assim, no jornalismo, com tanta competência, Eu falo que nós, mulheres, somos maravilhosas, então estamos de parabéns. Obrigada. Um abraço, Débora. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, nós vamos agora para um intervalo rapidinho, porque a gente tem mais entrevista para falar desse projeto aprovado na Câmara hoje. Ontem, né? Foi anteontem, mas os destaques foram votados ontem, que eu não vi ninguém elogiando. Vamos ver o nosso entrevistado, o que vai dizer. Vamos lá, gente? Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Minuto do Patrimônio Cultural. Uma homenagem ao maestro Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas no dia 11 de julho de 1836, na Rua Matriz Nova, que mais tarde se tornou a Rua Regente Feijó, em uma humilde casa onde hoje existe um prédio de escritórios. Aos 23 anos, o maestro e o amigo músico Henrique Luiz Levi hospedaram-se em uma república de alunos da Faculdade de Direito de São Paulo e se tornaram próximos de personagens importantes da política, como Campos Salles e Prudente de Moraes. Neste período, Carlos Gomes apaixonou-se pela bela cantora lírica Ambrosina Correia do Lago antes de embarcar para a Itália. Na volta ao Brasil, tentou se encontrar com a amada que vivia na fazenda de seus pais em Mojimirim, mas a moça já estava casada com outro homem. A angústia amorosa deu origem à modinha Quem Sabe, baseada no poema Tão Longe de Mim Distante, do amigo Bittencourt Sampaio.
Minuto do Patrimônio Cultural. Realização Grupo Bandeirantes e Academia Campinense de Letras. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai jogar diante do Sampaio Correia, às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E no sábado, o Guarani vai enfrentar o Náutico, às 17h15 no Estádio dos Aflitos, no Recife. Jogos da 22ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativo Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. O Enem é grandioso. Um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Joaquim Vilac com boas condições, o motorista também não perde tempo pela Alberto Sarmento, faz um bom caminho pela Marechal Rondon, também Francisco José de Camargo Andrade. Vai começar a 34ª Bienal de São Paulo, a maior exposição de arte do Hemisfério Sul. Vá à Bienal a partir de 4 de setembro, de graça no Parque Ibirapuera. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E há um aumento dramático nos casos de Covid e hospitalizações devido à variante Delta está afetando todas as faixas etárias. Mais de 500 mil crianças testaram positivo para o vírus em 3 semanas aqui nos Estados Unidos no mês passado, gerando mais preocupações sobre o aprendizado pessoal. Com as taxas de vacinação baixas entre os adolescentes elegíveis, os especialistas em saúde recomendam que as máscaras sejam a ferramenta mais eficaz no controle de infecções. A FDA, o órgão americano semelhante à Anvisa no Brasil, deve aprovar ou autorizar as vacinas em crianças menores primeiro, e os ensaios clínicos para menores de 12 anos estão também em andamento. E para fechar o nosso boletim de hoje, uma nova lei sobre armas que entrou em vigor este mês no Texas vai tornar mais difícil para os policiais proteger o público da violência armada, dizem os especialistas. De acordo com a lei, a maioria dos residentes que possuem uma arma de fogo legalmente podem portá-la abertamente sem ter permissão ou qualquer tipo de treinamento. A polêmica lei de porte constitucional é a mais recente de uma série de projetos de lei pró-armas aprovadas pelos legisladores estaduais neste ano, à medida que os incidentes de violência armada aumentam no Texas e também em todo o país. O número de tiroteios no Texas, só para você ter uma ideia, aumentou 14% este ano, em comparação com o mesmo período no ano passado. Os apoiadores republicanos argumentaram que, ao remover a exigência de licenciamento, eles estão removendo uma barreira artificial ao direito dos residentes de portar armas segundo a Constituição. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Pessoal, vocês ouviram aí? Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ó, tenha isso sempre em mente. O nosso compromisso é com a verdade. E o que a gente falar aqui, você pode ter certeza que aconteceu. Não duvide. E, assim, a nossa opinião, você pode discordar dela, mas do fato, não duvide, porque a gente está fechado com a verdade. Bom, olha, gente, agora nós vamos falar de um assunto queixo duro. Se preparem, porque nós vamos tratar da reforma do IR, que foi aprovada anteontem, lá na Câmara dos Deputados. Ontem foram votados os destaques, um deles que altera aí a alíquota, né, de desconto dos dividendos, passou aí de 20%
como foi aprovado, para 15%, mas esse projeto, eu estou duvidando que esse projeto vai rolar, porque eu acho que o Senado segura, porque todo mundo falou que ele é muito ruim. E para isso nós temos um entrevistado, vamos lá. O nosso entrevistado é o Paulo Henrique Rodrigues, que vai explicar para a gente, vai tentar explicar como é que pode um projeto ser criticado por tanta gente. Eu só vi, na verdade, advogado e médico falando bem, mas fora isso, nobody. E tem motivo. Desculpa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. É um prazer estar com vocês, estar aqui com os ouvintes de Campinas e de região. O projeto é complicado mesmo. Vamos olhar rapidamente para a ideia do projeto e depois a gente entende por que tem tantas críticas e por que os advogados e os médicos estão comemorando. Se os advogados estão comemorando, geralmente não é coisa boa para a sociedade, tem que tomar cuidado. Mas o projeto basicamente é o seguinte, quer dizer, o governo prometeu fazer uma reforma do imposto de renda, né? O Brasil tem problemas na tributação do imposto de renda, basicamente pelo seguinte, é comum que pessoas que têm renda menor paguem mais imposto de renda do que pessoas que têm renda maior. O problema basicamente é esse, né? Então, você pega lá numa empresa, uma pessoa, uma recepcionista, e ganha R$3.000, né? Num lugar que pague bem, né? Ou R$4.000 fazendo uma atividade de escritório e tal. Ela vai pagar 27% sobre o imposto de renda dela. O dono da empresa, quando retira os seus dividendos, dividendo é sinônimo de lucro. Quando tira lucro, ele é isento do imposto de renda, né? Então, você cria uma situação que pessoas de renda menor, R$2.000, R$3.000, R$4.000, pagam às vezes mais do que pessoas de renda maior, né? É verdade que o dono tem um imposto de renda sobre a pessoa jurídica também, seria mais complexo olhar isso com cuidado, mas a regra é essa. Então, o que disse o governo? Disse, olha, eu vou melhorar a situação para as pessoas de renda inferior e vou cobrar um pouco desses sujeitos que estão lá na ponta da cadeia, que recebem mais. Então, o conceito do projeto é esse. O que fez o governo? Aprovou na lei um aumento da faixa de isenção. Então, eram isentos do imposto de renda quem ganhava até R$1.900. A proposta levou isso para R$2.500. Estou arredondando os números aqui, tá? Tem muita gente nessa faixa, tá? Zezé e Rose, nós estamos falando aqui de 5 milhões de brasileiros, né? E voltou a tributação sobre os dividendos, né? Agora, para permitir a volta da tributação sobre dividendos, o governo diminuiu o imposto de renda das empresas. Então, nesse meu exemplo, o dono lá da fábrica, no meu exemplo hipotético, ele paga quando ele retira o lucro, mas a tributação da empresa diminuiu, né? Então, esse é um pouco a cara do projeto, o conceito do projeto. Ele tem sido muito criticado por basicamente dois problemas. Quer dizer, ele criou situações absolutamente injustas. Então, para vocês terem ideia, ficaram isentos desse pagamento de dividendos as empresas que ficaram isentas as empresas que têm um faturamento até 4 milhões, 4 milhões e meio. Então, veja, um médico ou um advogado, como você estava dizendo, Zezé, que ganhe lá R$400 mil por mês, ele não vai ter a tributação nova sobre os lucros, que é a tributação dos dividendos, e teve uma diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica, que desse jeito ganhou muito. Então, enquanto a parte de baixo lá da sociedade ganhou um aumentinho de R$1.900 para R$2.500 a faixa de isenção, esse sujeito teve diminuição do imposto de renda e ainda não vai ter que pagar os dividendos. Então, um pouco do problema da proposta é essa, quer dizer, a proposta parece que a gente chama isso tecnicamente de ficou regressivo, ou seja, ela desequilibrou a renda, fazendo com que pessoas que tivessem uma renda menor pagassem de novo mais do que pessoas que tivessem uma renda maior. Paulo, essa injustiça tributária, né, a impressão que eu tenho que com esse projeto ela ficou maior ainda do que já era. E ganhou quem gritou mais, quem tinha lobby, quem tinha um corporativismo ali para poder fazer o lobby. O sujeito brasileiro que vai ser impactado com essa tributação sequer está sabendo que esse projeto estava na Câmara, sabia que estava tendo um projeto, mas sequer sabia o que estava sendo votado. Esse projeto foi muito assodado, ele não teve discussão, não teve debate. E por que a Câmara teve que votar tão rápido? Claro que a gente sabe, né? Mas só quero que você responda. Mas eu quero acrescentar, Rose. Eu quero acrescentar. Acrescenta. Embora todo mundo diga que esse assunto, reforma tributária, está aí na pauta há décadas e não se consegue convergir para votar.
o que aconteceu, o que acontece? Bom, vamos lá. Esse é um assunto muito complexo, vou dividir um pouco as perguntas. Então, primeiro deixa eu responder para você, Rose. Você tem toda a razão. O projeto foi feito ao apagar das luzes. Então, a reforma do imposto de renda já tinha sido submetida em 3 diferentes projetos pelo governo, até essa semana passada, né? Então, mesmo o governo não tinha estabilizado uma proposta. O próprio ministro Paulo Guedes chegou a dizer, não, isso aqui é para a gente discutir, vamos entender o que as pessoas acham, como se fosse uma espécie de ensaio, alguma coisa assim. Na pauta da Câmara, do começo da semana, o projeto não apareceu para ser votado e ele foi posto, né, Zezé, para votação no mesmo dia em que foi votado. Então, até os parlamentares foram pegos de surpresa, né? Um pouco naquele rolo compressor do presidente da Câmara, que está muito alinhado ao governo e tem tentado aprovar medidas de interesse do governo. Então, esse é o primeiro problema. Então, a sociedade não teve tempo de amadurecer. Quem teve tempo de se estruturar, como você estava dizendo, são os grupos organizados. Então, por exemplo, a primeira proposta do Ministério da Fazenda previa tributação sobre fundos imobiliários. Fundos de investimento são organizados, isso saiu, por exemplo, né? Então, essa é a primeira figura, um projeto que foi votado em cima da hora, que traz alguns ganhos. Então, a correção da isenção do imposto de renda é uma coisa importante, né? Os trabalhadores estavam... Como a inflação vai comendo a renda dos trabalhadores e a lei não atualiza a isenção, então pense o seguinte, é isento de imposto de renda quem ganha até R$1.000. Poxa, se a inflação é de 5% naquele ano, tem que atualizar para R$1.000 mais 5%. Mas isso nunca acontece. Então, a renda dos trabalhadores vai ser comida pelo imposto de renda. Agora, de fato, essas distorções foram construídas. Então, a primeira coisa eu acho que é essa, o Rose, te respondendo, né? O projeto foi julgado no apagar das luzes, pouca gente preparada, e uma coisa incrível aconteceu, que de quarta para quinta, se mudou a alíquota dos dividendos de 20% para 15%. Isso tem uma série de repercussões que a gente pode discutir já já. Zezé, a segunda questão que você mencionou assim, poxa, Paulo, mas no apagar das luzes, mas por outro lado a gente fala de reforma tributária há 20 anos, né? Por que isso não sai? A reforma tributária é um tema complexo porque ela envolve vários grupos de interesse, né? Então, por exemplo, os grandes problemas de reforma tributária estão nos tributos que a gente chama de indiretos, que são aqueles tributos que incidem sobre os produtos que os consumidores compram, né? Então, no arroz, no feijão, no iogurte, no carro, né? Esses tributos eles se escondem, o cidadão não enxerga quanto ele paga no tributo. E é aqui que está o grande peso fiscal do Brasil, onde o Brasil mais tributa, né? Esses projetos que impactariam muito, fariam com que os preços dos alimentos e da cesta básica diminuíssem, dos produtos que as pessoas consomem diminuíssem, eles não andam. Né? Eles não conseguem avançar no Congresso porque você tem que enfrentar lobbies, grupos organizados, que tem uma série de benefícios. Aprova-se o projeto do imposto de renda que tem um impacto bom para uma determinada parcela da população, mas que gera vários problemas, como a gente estava mencionando. Bom, agora, vai, Zezé. Assim, eu queria então que você falasse sobre essa questão, por exemplo, da tributação de dividendos. Isso daí foi uma coisa que foi muito discutida. E aí muita gente eu ouvi falando, é um absurdo voltar a isso, em 95 a gente acabou com isso não deveria voltar nunca mais. Aí a esquerda votou favoravelmente a esse projeto monstro por causa dessa história da tributação dos dividendos, mas, enfim, é bom, não é bom? E o que representa essa queda de 5 pontos aí na alíquota dos dividendos? Olha só, qualquer coisa pode ser boa ou ruim a depender de como ela é organizada. E eu acho que um pouco o problema desse projeto é esse, quer dizer, a ideia de tributar dividendos não é ruim, né? Ela é uma ideia que eu vou analisar já para a gente, mas ela tem ganhos, né? Por que ela tem ganhos? Porque é isso que a gente estava comentando há pouco, no começo da nossa conversa. O Brasil tem um sistema tributário profundamente injusto. Os mais pobres pagam mais que os mais ricos, né? Isso acontece muito no imposto de renda, mas acontece mais nesses que eu chamei de tributos indiretos, que são os tributos que incidem sobre os alimentos. Por um motivo óbvio, né? Não só alimentos, desculpem, sobre os produtos. As pessoas de renda menor, elas colocam o maior percentual do seu dinheiro em produtos do que as pessoas de renda maior, né?
Mas voltando ao imposto de renda, a tributação dos dividendos ter voltado por si só não me parece um grande problema em si. Lembrando que o Brasil já tributou lucros e dividendos e havia uma isenção desde o ano de 95. Mas ela tem que ser organizada de um jeito que seja justo para toda a cadeia. Eu acho que esse é o primeiro argumento. Então, como é que a gente vai permitir que uma empresa que, por exemplo, como eu disse, fature 4 milhões por ano, 4,5 milhões por ano, não pague os dividendos e o sujeito que tem lá a renda de 3, 4, 5 mil reais continue pagando o imposto de renda de 27,5%? Acho que esse é um primeiro problema. O segundo problema, que é muito grave, Zezé, e que é uma coisa que eu confesso que eu até fiquei impressionado com a aprovação, porque, primeiro, uma coisa que você chamou a atenção, todo mundo foi a favor, né? O parlamento teve mais de 90% dos seus membros votando a favor da proposta. Não me lembro a última proposta que isso aconteceu no Brasil. Mas além disso, a minha impressão é que mesmo o governo foi muito descoordenado para a negociação, porque vejam só, de quarta para quinta se reduziu a alíquota de 20% para 15%. Um pouco como se fosse uma negociação de padaria, assim, sabe? Ah, não, vai 20, vai 15 e tal. O problema é que isso traz efeitos gigantescos no orçamento do ano que vem. Então, eu não sei se vocês estavam acompanhando, o governo estava dizendo que não tinha condição de fazer o orçamento do ano que vem, porque a margem de dinheiro que o governo tem hoje é muito pequena, por conta de pandemia, da crise de mais de 10 anos que a gente está vivendo, e esse dinheiro inteiro para pagar precatório. Então o governo estava dizendo, olha, eu não tenho condição de tocar o orçamento ano que vem, porque os precatórios estão consumindo quase 90% do meu orçamento. Hoje tem cálculos de economistas, do Sérgio Gobetti, um cálculo que saiu no Estadão, dizendo que essa redução de 20 para 15 leva o projeto para um custo para o governo federal de mais de 53 bilhões de reais. Quer dizer, a proposta aprovada do jeito que ela foi geraria uma perda de 53 bilhões de arrecadação ano que vem para o governo federal, e é importante lembrar, o imposto de renda é um tributo dividido com estados e municípios. Então, os estados e municípios perderiam 9 bilhões cada um para o orçamento do ano que vem. Então, imaginem, a gente saindo de uma pandemia, com demandas bastante importantes em matéria de educação, pessoal sem aula não sei quantos meses e tal, como é que a gente vai reduzir o orçamento dos estados e dos municípios no ano que vem? Como é que o governo vai fechar as contas, sendo que dizia semana passada que não tinha condição de fechar, e agora com 53 bilhões a menos? Quer dizer, isso gerou... Ontem as bolsas de valores despencaram, a especulação sobre a incapacidade do Brasil de pagar contas aumentou. Quer dizer, de novo, o que chama atenção, e aí respondendo objetivamente, Zé, o Paulo, tributar dividendos é bom ou ruim? Se bem organizado, num sistema justo, que não prejudique a capacidade de investimento social e de ação do governo, pode ser uma boa saída. Do jeito que foi feito, parece uma grande confusão. Então, na sua opinião, a melhor coisa seria o que a gente está imaginando, eu estou antevendo que o Senado vai engavetar esse negócio, não vai votar, mas também vai criar um problema político ali entre os dois presidentes das duas casas, né? Ontem o senador, acho que foi o Alessandro Zezé, foi o da Rede, que disse que eles não são servos ou subalternos do Lira. Eu acho que foi o Cantarato, né? Foi? Acho que sim, Cantarato. Assim, porque o problema é o seguinte, nós temos a questão da tabela que precisa ser atualizada, isso poderia ser resolvido com outro projeto, só sobre atualização da tabela, eu acho que resolveria, mas será que teria vontade política da Câmara de fazer isso? Porque a Câmara vai ficar doida, né? Já que teve todos esses 90%. A Câmara, eu acho que vai ficar enfurecida. Vai ficar enfurecida e ela não vai querer desmembrar essa história. Então, nós vamos continuar com a tabela não sendo atualizada e com esse projeto engavetado. Qual que seria o melhor dos mundos? Recomeçar tudo de novo? Na sua opinião? Rose, primeiro vamos olhar um pouquinho isso que você está dizendo, né? Que a gente vive no Brasil hoje uma situação de absoluta desarticulação dos governantes brasileiros, né? Para botar de forma mais genérica, né? Então, o que a gente vê na Câmara, em primeiro lugar, não se reproduz no Senado. O que a gente vê na Câmara? Um presidente da Câmara alinhado ao governo, né? Que virou uma pessoa, quase um ministro do governo. Quer dizer, não, eu abri o programa hoje, Paulo, dizendo que eu estou com medo do Lira, porque você pode dar no dia seguinte
e descobri que ele conseguiu aprovar um projeto que só prejudica a sociedade brasileira. Eu nunca vi um presidente, Zezé, a gente já viu, mas ele está sendo muito bem sucedido, porque ele está colocando até oposição para poder votar esses projetos. Então, assim, está dando medo do Lira. E tudo isso tem uma explicação, Rose, que é a seguinte, né? A gente tem que pensar qual que é o farol do parlamento. O farol do parlamento é o seguinte: em alguns meses estarão todos disputando a reeleição, né? E aí o Lira é um presidente da Câmara que ganhou um cheque em branco do governo. Não tem histórico de um presidente, eu pelo menos não me lembro, de um presidente da Câmara que tenha tido o poder orçamentário que o Lira tem. Ele virou um ministro mesmo, né? Então, Desculpa, Zezé, não te ouvi. 17 bi? É isso, né? E a gente vai descobrindo essas coisas também, que aparece contrato secreto, orçamento secreto, quer dizer... Então, o Lira tem muito poder. Os parlamentares, está todo mundo preocupado com o efeito do Covid, né? Ano que vem vai ser um ano muito duro para a eleição. A população está muito penalizada, sofreu muito a crise. Porque não é a crise do Covid, né? É a crise do Covid depois de 10 anos de estagnação, 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados. Quer dizer, a situação do Brasil é uma situação muito, muito grave. Então, o Lira se aproximou do governo, distribui emendas e dinheiro para os deputados, e os deputados estão apostando que esses dinheiros e emendas vão viabilizar as eleições. Sem considerar que, claro, a atualização da tabela do imposto de renda é uma coisa justa e necessária e vai gerar alguma espécie de dividendo político. O problema é que no Senado a história é totalmente diferente. Então você tem um Senado cada vez mais rompido com o Planalto. O presidente do Senado não tem poupado esforços no sentido de enfrentar o presidente Bolsonaro, não de uma forma muito violenta, mas ele não tem tentado se aproximar do presidente. Ele acabou de indeferir de bate-pronto o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que o Planalto tinha enviado. E o clima do Senado é um pouco o clima da CPI, né? Nós temos que lembrar que a CPI da Covid está se realizando no Senado e não na Câmara, né? Então, o clima do Senado não é um clima agradável ao governo. E fora isso, os senadores também têm dito uma coisa que é interessante, de que eles não gostariam de julgar uma proposta tributária pontual. Se não adianta chegar e aprovar uma coisinha aqui, a gente tem que fazer uma reorganização do sistema tributário. Eu acho que eles têm uma certa razão nisso, é um pouco o problema do dividendos que a gente estava discutindo. Então, a tendência é que isso não ande lá. O que eu acho, Rose e Zezé, é que, sinceramente, o mais provável é que a gente fique travado nesse debate e que a gente perca mais aí 18 meses até esse governo acabar, se reeleger, o presidente renova a sua legitimidade, se não se reeleger tem que esperar o próximo, mas a tendência, eu acho, é que esse projeto não ande. Perde a população que fica penalizada com uma... Vocês sabem que estudos mostram que essa alíquota de isenção do imposto de renda já penalizou os trabalhadores em mais de 120% nos últimos 20 anos, né? Porque ela não é atualizada. Ai, meu Deus. Bom, Paulo, olha, tô aqui, juro, torcendo para que o Senado segure mesmo e que se dane. Se tiver que quebrar o pau, que quebre, mas que o Senado, de novo, segure, porque não dá. E te agradeço muito pela participação aqui, foi ótimo, eu acho que foi muito claro para a gente e acredito que para os ouvintes também. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Zezé, Rose, foi um prazer estar com vocês. Bom dia aí para vocês todos. Bom dia, obrigada. Bom fim de semana. Bom, gente, é isso. Vamos torcer e pedir a Deus. É o que nos resta nesse momento, tá bom, moçada? E segunda-feira a gente se encontra aqui às 10 horas, talvez com alguma notícia boa, mas a grande chance é que aí o circo vai estar armado para o 7 de setembro. Beijo para todo mundo. Hoje a gente se encontra a segunda. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Derby Campineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30.